Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Jansen aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao canal Evolua. E se você está chegando agora, você ainda não é inscrito, eu quero pedir para que você faça a sua inscrição. Isso é muito importante. E se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e é um conteúdo que você gostou. É impossível que ele saiba que esse conteúdo é de qualidade, sendo que você não faça nenhum tipo de reação com ele. Esse é o vídeo número 3 de uma série que estamos gravando, que eu intitulei de Protocolo Intimidade. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma pessoa da qual é um referencial para mim. Essa pessoa é um dos príncipes dessa geração e no que diz respeito à intimidade com Deus, essa pessoa tem muito, mas muito a nos ensinar. Eu estou falando de Antônio Cirilo. O Antônio Cirilo é líder do Ministério Santa Geração. Ele vem de uma família muito simples. Ele foi criado na roça, é mineiro, vem de uma família muito católica, a qual ele era coroinha, a qual ele estava estudando para ser padre. Só que faltava algo na vida dele. Não faltava Jesus, não faltava Deus, mas faltava algo. Faltava um contato com o Espírito Santo. E ele já havia buscando isso há um bom tempo. Ele estava buscando. Por exemplo, ele fez contato com o Seixo Noye, fez contato com o Espiritismo, tentando buscar isso. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E somente através desse toque é que o ser humano vai cair uma escama dos olhos dele e as palavras de Jesus vai começar a fazer sentido. Vai sair de algo que é nominal, né? Aquele cristão apenas de nome, por mais que ele bata cartão, né? Por exemplo, existem cristãos que batem cartão. O que é bater cartão? É você ir para a igreja, é você cumprir com a religiosidade que a igreja pede, com o que o pastor pede, você lê a Bíblia tantas vezes que ele fala, você ora tantas vezes, cumprir com a rotina religiosa, olha para o lado, fala alguma coisa, isso é um bater cartão. Porém, viver no reino de Deus é algo mais complicado, requer um pouco mais, na verdade requer muita renúncia. E quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a ter contato com o Espírito Santo, ele vai começar a pedir para você coisas que necessariamente não são pecados, não é aquele pecado explícito, mas aquilo de uma certa forma está atrapalhando no seu desenvolver e no seu crescimento pessoal com o Espírito Santo. Então, o Antônio Cirilo, ele estava buscando esse toque, até um dia que ele foi tocado. A partir desse momento, muita coisa mudou na vida dele. A forma de pensar, a forma de ver o Evangelho mudou. E ele começou a entrar nas loucuras do Espírito Santo. O Antônio Cirilo, ele teve um grande mentor, que foi o Dan Duque. O Dan Duque passou muita coisa e treinou ele nas loucuras do fluir do Espírito Santo. Então, como ele era um cara que tinha uma vida rural,
Algo que ficou muito marcado, que ele conta isso por diversas e diversas vezes, é que ele fazia uma jornada de trabalho, porém espiritual. Por exemplo, ele ia de segunda a sexta-feira para o monte, em horário comercial, ele chegava ali, começava a buscar a Deus no monte, buscar. Quando dava o horário de almoço, ele parava, pegava a marmita dele, almoçava, ficava ali 1 hora de almoço e depois voltava até passar esse horário. Então ele fazia isso por incontáveis e incontáveis vezes. Essa era o trabalho dele. Essa era a dedicação dele. E começaram a acontecer coisas extraordinárias através da vida dele. Por exemplo, de 1999 para 2000, ele começa a ministrar. E ele já tinha uma palavra de Deus de que ele iria gravar CDs, de que as músicas dele iriam tocar uma geração, iria ser referência. E Deus começa a entregar canções para ele e ele começa a gravar essas canções. Por exemplo, uma canção que foi do terceiro CD dele. Ele demorou um pouquinho para lançar essa canção, até porque confrontava com a própria religião dele. A música se chama Intimidade, que fala sobre pegar as sandálias de Jesus, esconder para Jesus não sair do lado dessa pessoa. E ele sonhou com essa música e ele teve uma pequena reluta. Falou, não, Deus, eu não vou... como assim eu vou fazer essa música? Eu não chamava Deus nem de você, sabe? Aquela criação tradicional que só chama Senhor dos Exércitos e que você é atribuído apenas a alguém da rua, e veio daquela base, né? Tinha aquela base de pensamento, né? Mas para quem conhece a música, todo mundo sabe que foi um impacto, e de fato eu conheci uma pessoa, né? Conheço ainda essa pessoa, e que ele me falou o seguinte, falou, no começo da minha vida com Deus, eu escutei uma música e que eu ficava revoltado com essa música. E é justamente essa música, Intimidade. Ficava revoltado, porque eu falava, como que essa pessoa tem essa audácia de falar isso com Jesus, com a pessoa mais incrível do mundo, com o nosso Senhor e Salvador, só que aquela pessoa tinha bloqueios com relação ao pai dela. Então, é porque ela nunca conseguiu ver Deus como um pai, porque ela não tinha essa figura paterna. Então, assim, depois de um tempo, Deus acabou trabalhando nela, né? Deus acabou se manifestando, Deus acabou tendo contato com ela e curou esses traumas. E uma outra canção também que percorreu o mundo inteiro é chamada Poderoso Deus, que ele estava no monte e ele ficava escutando esse refrão. Poderoso Deus. Ficava escutando esse refrão. Escutava os anjos cantando esse refrão. Então a canção nasceu daí. E essa canção foi traduzida para diversas línguas e percorreu o mundo. Então, ele não estava preocupado se a música dele era comercial, se a música dele iria agradar as pessoas. Apenas era a verdade dele, apenas era o que ele vivia com Deus. Aquilo que ele vivia com Deus no monte, no seu quarto, no seu dia a dia, ele simplesmente subia no púlpito e expressava. E aí acontecia diversas e diversas coisas. Por exemplo, diversas pessoas se arrependiam dos seus pecados,
se achegavam até a Deus, diversas curas, diversos milagres aconteciam, pessoas que tinham a sua obturação tradicional, essa obturação se transformava de ouro, aparecia dente de ouro, pó de ouro, objetos, fivela de cinto, doenças de dentro das pessoas eram expurgadas para fora, tanto espiritual quanto algo físico também. E o principal, né, que é diversas almas se arrependendo e tendo essa mudança de mentalidade e se convertendo dos seus maus caminhos e chegando até Jesus. Porém, quando ele ministrava, uma gama imensa de anjos, até hoje, né, isso acontece, né? Mas eu estou falando de quando ele começou, uma gama imensa de anjos invadem o local e acaba tocando nas pessoas e causando um tremendo impacto nesse ambiente. A vida dele foi irrepreensível? Não foi uma vida irrepreensível. Afinal, é muito difícil alguém que tem uma vida irrepreensível. Mas ele nunca teve uma queda, nunca teve uma apostasia, nunca teve nada assim extremamente grave, algum escândalo nacional. A única coisa que aconteceu, no meu modo de ver, óbvio que aconteceu algumas outras coisas também, mas que quando começou a estourar a questão de shows, ele se deixou levar um pouco por essa onda. E ele começou a sair um pouco daquela velha simplicidade de um avivamento que aconteceu ali nos princípios dos anos 2000. Ele saiu dessa simplicidade e começou a cair naquela onda business do mercado gospel. Não que ele se tornou um artista gospel, ele acabava continuando com a verdade dele, expressando Deus, mas ele saiu um pouquinho daquela velha simplicidade, ele não mais buscava Deus, aquela rotina devocional que ele tinha diária, por causa da agenda cheia. Porém, depois de um tempo ele se arrependeu disso, começou a voltar novamente a orar todos os dias, a buscar todos os dias. Ele também estava em uma turnê indo para os Estados Unidos e lá ele estava buscando também a Deus todos os dias. Ele voltou para essa simplicidade. Então foi mais ou menos esse pequeno transcurso que aconteceu na vida dele. Mas muita coisa a respeito de intimidade nós podemos aprender com a vida dele. Por exemplo, gastar tempo com Deus todos os dias. A vida normal de um religioso, que eu falei sobre bater cartão, não se preocupa muito com isso. Mas aquele que está inserido no reino de Deus, aquele que uma vez é participante das loucuras do Espírito Santo, ele precisa fazer isso. Todos os dias gastar tempo. Eu não tenho tempo. Se vira. Você tem que arrumar um tempo. Se um médico falar que, vamos supor, você não tem tempo e você vai num médico, ele falar que você está numa doença terminal, a menos que você comece a fazer um exercício físico, uma academia, você vai arrumar tempo. Você vai abrir mão de coisas e vai arrumar tempo para você fazer isso. Por quê? Porque você precisa viver. Não é? Você quer viver. E a vida com Deus, a vida espiritual é assim também. Se você quer viver, quer ter vida, quer experimentar da água que Jesus oferece, é preciso abrir mão de diversas coisas. Você lembra que eu falei que a vida nominal do cristão é uma, mas a vida de quem escuta o Espírito Santo e obedece o Espírito Santo
é outra. Vai abrir mão de muitas coisas que nem são pecados, mas que vão atrapalhar ele ser íntimo, ele ser uma pessoa extremamente próxima e que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Vou passar algumas coisas aqui, tá? Como é que eu vou dizer? Isso aqui não é uma receita de bolo, né? Vai fazer assim que vai dar certo. Não. Você precisa buscar a Deus com todo o seu âmago, com toda a sua alma, e aos poucos ele vai lhe instruir a respeito do que você deve fazer, como que é o seu relacionamento com ele. Por exemplo, um pai que tem 3 filhos, não é o mesmo relacionamento, mas o pai tem relacionamento com os filhos e os filhos também têm relacionamento com os pais. E ambos têm amizade um com o outro, porém a amizade é diferente, o nível de conversa que eles têm são diferentes, os assuntos que eles compartilham são diferentes. Então, o que eu vou passar aqui é mais ou menos o que acontece na vida do Antônio Cirilo, mas tome isso apenas como inspiração, não como uma base inerrante que deve ser feita e pronto, acabou. Você fica livre para, se você quiser fazer, mas não tome isso como algo inerrante, inequivocamente falando. Por exemplo, Antônio Cirilo, ele ora todos os dias. Logo ao despertar, e eu também recomendo isso, pessoalmente falando, ele começa o dia orando. E ele não sai da cama, ou é uma metáfora, né? Não sai do quarto dele, até que ele sinta que o Espírito Santo chegou, que o Espírito Santo lhe comunicou alguma coisa, que ele sentiu a presença do Espírito Santo. Isso é algo que ele faz e que eu tomo para minha vida também. Eu faço isso também. Uma outra coisa, e não porque, como eu falei, né, o Antônio Cirilo é uma base de inspiração para mim, mas isso eu não peguei dele. Isso veio da minha inspiração, do meu relacionamento com o próprio Criador. Eu senti de fazer isso, e é como eu lhe falei, você, conforme você vai tendo intimidade, você vai sentir de fazer algumas coisas ele vai comunicar diretamente o que deve ser feito. E jejuar todos os meses. Uma outra coisa é orar em línguas. Tem que estar sempre orando em línguas, sempre que possível, claro, né? Nem sempre vai ser possível orar em voz audível, mas em outros momentos pode ser com uma voz mais baixa. Em outros momentos você pode orar na sua mente. O Antônio Cirilo, nos 7 primeiros dias de cada ano, ele faz um jejum só na água. E nos 3 primeiros dias de todo mês também só na água. Então aí você tem uma rotina de jejum, né? Você tem um lifestyle, você tem uma cultura de jejum. Veja que ali na Bíblia diz o seguinte, que existem algumas castas de demônios que elas só são expulsas mediante o jejum e oração. Então, o jejuar é uma prática que todos aqueles que querem ter intimidade com Deus devem fazer. E uma outra coisa que eu vi que o Antônio Cirilo faz e que também é do meu costume de fazer é vigiar, analisar aquilo que entra nos nossos sentidos, porque a nossa mente, ela trabalha com criptografias. Então a criptografia, ela vem através dos nossos sentidos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós sentimos com o nosso nariz, aquilo que comemos, aquilo que vemos, aquilo que escutamos. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando eu era adolescente, eu já tinha essa prática. Por exemplo, eu não assisto filmes de terror. E aí, quando a gente é adolescente, né, eu tentando explicar isso, alguns amigos meus falando, mas eu assisto filme de terror, amigos que eram cristãos. Eu assisto filme de terror, mas
não acontece nada comigo, eu não tenho pesadelo, não tem nada. Veja, não é necessariamente somente um pesadelo ou somente sonhar, mas isso vai afetar no seu DNA. Porque nós somos aquilo que nós vemos, nós somos aquilo que nós tocamos, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se eu pego um alimento ele é um fast food, eu vivo comendo fast food, a minha célula, o meu DNA vai se fundir com aquilo, melhor dizendo, aquilo vai se fundir ao meu DNA. E isso é com tudo aquilo que você vê. Nada nesse mundo é algo vazio. Veja que a Bíblia diz que para uma pessoa espiritual ele consegue discernir tudo aquilo que é espiritual. Então nada nessa vida é vazio. Tudo existe um espírito, uma alma, algo por detrás daquilo. Se eu pegar um livro e te der um livro, aquilo não é vazio. Aquilo tem algo espiritual. O que pode ser de espiritual? Talvez ali tenha a alma do escritor por detrás. E muitas das vezes aquilo você pode, por ler aquilo, você pode ter algumas experiências espirituais, quer seja positiva, quer seja negativa. A exemplo disso, a Bíblia, que contém o maior dos espíritos por detrás dela. E ao ponto que você lê, esse espírito, você está dando legalidade para esse espírito e esse espírito se comunica com você. Que nós conhecemos hoje em dia como Espírito Santo e os judeus conhecem como Ruach HaKodesh. Então, nada é vazio por si mesmo. Então, tome muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você come, com aquilo que você escuta. Evite conversas frívolas, conversas chulas, conversas que não alimentam a sua alma, que não trazem um real benefício. Se você está buscando intimidade, se junte a pessoas que já trilharam esse caminho para ela passar alguma coisa para você, adquira livros da qual fale sobre esse assunto, assista vídeos no YouTube sobre esse assunto, como você está vendo agora, você chegou até aqui e está vendo esse vídeo. Então tudo isso vai servir de inspiração para você e vai te impulsionar cada vez mais. E isso vai produzir uma fé extremamente grande dentro de você, a ponto de que você vai começar a querer viver isso, vai começar a buscar isso. E quando você se sentir desanimado, isso vai te impulsionar a não parar, a ter uma persistência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, não se inscreveu, faça isso. Isso é extremamente importante para o crescimento do nosso canal e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tá bom? Valeu, abraço, até uma próxima.